A paz de Deus a todos, que alegria, que satisfação em poder compartilhar com vocês mais um conteúdo para atualização em Libras. E o assunto que nós vamos trazer hoje, abordar, chama-se organização de espaço. Tudo na nossa vida precisa da organização. E na Libras não é diferente. Eu espero que você desfrute e tenha um bom aprendizado. Deus abençoe a todos. Paz, Deus, irmãos, tudo bem com vocês? Esperamos que sim. Hoje, esse é o meu sinal. Meu nome é Danila, junto com a intérprete, a nossa irmã Pamela. Hoje, nós vamos trazer aqui uns temas que veio como proposta aí, para esclarecer para vocês. Aliás, hoje, esperamos aí que a gente consiga alcançar o objetivo de esclarecimento com relação à organização do espaço em Libras, tá bom? Vamos lá. Quando a gente fala de organização de espaço, o que confunde um pouco a gente, como que a gente vai distribuir? Nós temos como ponto de partida entender assim, que o nosso espaço não é só aqui, não se limita à nossa frente aqui só, tá? Ele vai desde a linha lateral até a outra. Então, a gente tem esse semicírculo para trabalhar. Um outro ponto é que quando a gente trabalha com organização, na narrativa, quando a gente conta uma história, os elementos aí que aparecem, como identidade, cor, posição de visualização, ele vai ter um significado diferente, certo? Durante a nossa narrativa. Quando a gente fala de identidade, cor, posição de visualização, eu falo assim, ó, nós intérpretes, nós podemos assumir aí a posição de sinalizante de sermos nós, de narrador, nós estamos explicando, contando uma história que aconteceu, tá aqui, e a gente pode também assumir a identidade de um personagem. E isso é muito perceptível, por quê? Porque quando a gente assume a identidade, toda a característica daquele personagem, nós vamos trazer para a nossa incorporação. Para quando a gente assume tudo que é característico a ele, nós precisamos dele. Foi como a irmã falou, expressão facial, corporal, o nosso olhar. Então, tudo que é relacionado àquele personagem, nós vamos trazer para nós vamos colocar na nossa sinalização. A minha posição de visualização, eu estou como observador, eu estou dentro da história, como eu estou nesse processo? Quando a gente fala do corpo, nós fazemos muito isso quando acontece, até em testemunho também, né? Quando o irmão geralmente fala assim, olha, agradeço a Deus porque eu precisei fazer uma cirurgia com o coração. A gente mostra aqui, ó. Né? Então, uns vão pegar como se fosse um bisturi e vão abrir, né? Então vão abrir e aí foi lá, né? Passou por uma cirurgia, cada um tem uma escolha, uma forma de representar. Mas a gente utiliza o corpo, não é? Então, a partir do momento que eu estou narrando, eu estou explicando um fato que aconteceu com o servo, a serva de Deus, mas eu utilizei o meu corpo para representar aquela ação sofrida por ele. Tudo bem? Até aqui? Ok, vocês mandam mensagem para os irmãos, a gente vai tentar esclarecer também, tá? Depois, quando a gente assume essa posição, eu preciso entender que o meu corpo ele vai trazer para a realidade todas as características daquele personagem. Seja ele uma pessoa, seja um animal, certo? Eu preciso trazer. Se é uma pessoa idosa, o meu corpo vai representar como que esse idoso aparece. Às vezes ele está com uma bengala, às vezes ele está com dor nas costas, né? Eu preciso trazer isso. Eu vou aparecer no meu texto, o personagem, a criança conversa com o pai, mas a criança está chorando. Eu preciso representar isso. Então, eu tenho que trazer isso para ficar claro.
para os nossos irmãos. Eles estão visualizando, eles estão olhando a nossa sinalização, a gente precisa entender o contexto. Então, assim, eu não tenho como fragmentar, nós não temos como fragmentar da nossa sinalização a expressão corporal, a facial. Não temos. Isso tudo está ali, ó, está ligado, não tem como separar. Certo? A não ser que a sua, que veio para você não vai requerer essa expressão. E, ok, você vai ser neutro do mesmo jeito, entendeu? Então não é que não tem expressão, vai estar neutro, tá? Bom, e aí, como que a gente vai fazer para organizar tudo isso? Vamos pegar para exemplificar assim, ó. A gente precisa entender quando o texto vem. Eu preciso analisar o que tem nesse texto. Bom, o que ele apresenta de lugar fixo, ou seja, que não tem movimento, não vai mudar de lugar. Esse vai ser o nosso começo. É por aí que nós vamos começar a organizar e separar esses espaços, esses elementos que aparecem para nós. Depois, o que são os não fixos, ou seja, o que tem movimento. O que não vai ficar estagnado, parado, que é, ele vai ter movimento. E nosso olhar acompanha o movimento na sinalização. Se eu pego um texto não verbal, vem uma imagem para mim, como essa daqui. Essa imagem, ela tem um campo, flores, certo? Representa um céu. Tudo bem? Então eu tenho o campo, eu tenho as flores coloridas, eu tenho o céu azul. E eu tenho pássaros, tenho borboletas. Isso tem movimento. Então eu começo a sinalização por onde? Pelo que é fixo, pelo campo. Só que eu preciso separar. Ah, mas a imagem está o campo aqui, ó. O campo verdinho está aqui, e está as flores. E está o céu, está tudo aqui, certo? Certo. Mas se eu fizer as flores, o campo, o céu, peraí um pouquinho, eu coloquei as flores e o campo. Mas as flores, o campo nasceu das flores? Ou as flores nasceram no campo? Entenderam aí a diferença? Está dando para perceber? Eu coloco o campo, coloco as flores. Por quê? No campo vieram as flores. Ah, e os pássaros? Tem movimento? Tem. E aí a gente acompanha esse movimento como a irmã está fazendo. Está acompanhando o movimento dessas aves. Tudo bem? Outra questão. Eu vou pedir para vocês, ó. Salmo 121. Elevo os meus olhos para os montes. Só esse trechinho. Elevo os meus olhos para os montes. O que é fixo? O monte. Depois a gente vai olhar. Eu preciso ter o lugar para depois poder olhar. Eu olho o quê? Então eu tenho que ter o monte primeiro. Perceberam? Quando a gente tem tem uma passagem que fala Jesus apazigua a tempestade. Jesus apazigua a tempestade. Vamos analisar esse texto. Eu vou pedir para vocês, deixa eu até virar aqui, está em Mateus 8, porque eu estou com a Bíblia aberta assim. Mateus 8, versículo 23. Então vamos lá. Mateus, capítulo 8, versículo 23. Jesus apazigua a tempestade. Vamos identificar o que aparece aí. Pausa. Identificar o que tem de fixo? O que vai ter aí? Então a gente tem o mar, nós temos o barco, certo? Então eu preciso disso. Eu não tenho como colocar os discípulos para depois falar o barco e depois o mar. Porque se eu faço os discípulos, faço o barco e faço o mar, eu coloquei o mar, afundei o barco, não tem como, certo? Se eu colocar tudo aqui, vai ficar estranho. Mas, percebam agora, a sinalização,
da intérprete colocando esses elementos dentro do espaço. Olha a organização que ela vai fazer. Vamos ver? E então, conseguiram identificar por onde ela começou? Como que ficou? Ela colocou o mar, colocou o barco, colocou os discípulos e Jesus lá dentro. Colocou o barco seguindo e ainda fez a indicação que Jesus dormiu. Certo? Quando o mar se agita, o olhar, ela assumiu uma identidade. E o olhar dela, a expressão facial dela, foi exatamente conectada, condizente com todo o contexto. Ela poderia ter ficado aqui, tudo bem, mas entende que quando eu separo, fica visual, é melhor. E nesse ponto, ela assumiu e ficou claro quem fala com quem. Tudo bem? Eu espero que tenha começado assim a esclarecer mais essas questões de organização do espaço. Um outro ponto que nós temos aí. Quando a gente vai para o Salmo 23, nós não vamos fazer o Salmo 23, nós só vamos analisar o que o texto está trazendo para nós. No Salmo 23, de fixo, o que nós temos? Arma, nós temos verdes pastos, águas tranquilas, nós temos, tem um lugar ali que as ovelhas passavam ali, era um lugar perigoso, né? E tem um objeto na cena, o que aparece nesse objeto? A mesa, tá a mesa. Então eu posso também distribuir, posso colocar o verdes pastos aqui, posso colocar águas tranquilas aqui, posso colocar um lugar de perigo aqui, dou um recuo e a mesa aqui. Interessante, né? Faço, recuo a mesa. Tudo bem? Temos essa oportunidade. Vou trabalhar direcionando aqui, aqui, aqui e venho para a mesa. Nós vamos estar sentados, vamos construir tudo. Meu corpo vai para trás. E fiz a mesa. Coloquei e trabalhei esse objeto aqui. Certo, irmãos? Deu para ficar mais claro? Eu espero e esperamos que sim, né, irmã? Esperamos que sim. Bom, uma outra situação para a gente trazer aí para vocês. Texto do paralítico a cura do paralítico de Betesda. Ele traz, fala que para Jerusalém e aí tinha um lugar onde havia um tanque, e o que acontecia naquele tanque? O anjo vinha, então eu ponho o quê? Indico o lugar, ponho o tanque, ponho as pessoas enfermas à volta. Dá uma olhadinha, eu tenho o tanque, tenho as entradas, né, que no caso, quando fala dos fulanos, a gente tem a entrada, o acesso, né, que ele tinha, as pessoas enfermas, e
O anjo vinha e fazia o quê? Agitava a água. A partir do momento que eu marco esse lugar onde fica o tanque, a hora que eu sinalizo o anjo, eu vou descer o anjo onde foi feita a construção do tanque. Certo, irmãos? Quando a gente fala em organização de espaço, quando a gente vem falando do espaço real, nós trazemos também a questão de clareza de quem fala com quem. Eu preciso desse movimento para indicar, eu preciso marcar no espaço, indicar quem está desse lado, quem está desse, o que vai se passar nesta cena. Preciso do olhar, aí entra o sinal, né, de direção. Tudo bem? Quando a gente trabalha com apontamento, sinal direcional, o verbo com direção. Exemplo disso, na passagem que fala assim, Salomão, ó, olha aí, mais um nome bíblico. Estou mudando os nomes já. Quando Salomão julga a causa lá das duas mulheres, a gente pode colocar as pessoas. Posso indicar que aqui e aqui são mulheres, o que elas eram? Posso colocar. Aqui posso fazer a indicação do rei, indicar que tem um soldado, e aí eu posso explicar para o surdo. As duas, ó, as duas, o que elas eram? O que aconteceu? Olha, as duas viviam aqui, né? Viviam juntas. Já fiz a casa, ponho que as duas viviam juntas aqui. O que aconteceu? Ele vai falar que as duas engravidaram, tiveram filhos, e vocês vão estar explicando para o surdo e olhando aqui, mas eu posso trazer para esse espaço. Posso trazer que as duas dormiram, tá? Coloco. Só que, ó, essa deitou, essa ficou. O bebezinho estava aqui, ó. As duas dormiram com o bebê. Uma ficou aqui, a outra deitou. Essa tá de lado para mim, essa tá de bruço. Isso aqui sou eu, tá? O nenenzinho dela morreu. Ela não tá aqui? Então, ó, o bebê dela morreu. Ela esperta. Pegou o bebê, ó, trocou. Ela tá falando, mentira, fica a teu critério. Entendeu? Então ela tá explicando os detalhes, entendeu? E ela tá... Porque ela não era mãe. Isso é só para trazer para vocês uma outra visão, uma outra ideia, uma outra possibilidade, tá, de interpretação dessa história. A posição do rei, o rei vai pedir a espada porque vai partir o bebê ao meio. Tá, como que você pode representar esse partir ao meio? Usando o seu corpo? Parte aqui, segura o neném assim, e você, vou dividir metade, metade. Como que você faria? Pega ele, divide metade, metade. Como que vai ser essa sua divisão? Como que você pega e a expressão da mãe que se desespera vai ser neutra? Vai ser uma expressão. Não, como que seria? Essas análises, essas observações a gente faz e traz, incorpora e demonstra toda essa característica, tudo que acontece, esse sentimento a gente coloca na nossa sinalização. E era isso, irmãos, que a gente queria trazer para vocês, certo? A respeito disso, de organizar. Explorem os espaços de vocês. Não fiquem limitados só aqui, ó. A gente tem tudo isso. Olha como é amplo. Claro, lá no culto, a gente fica na cadeira, mas dá para você trabalhar com tudo isso, sem exagerar, sem ficar se mexendo demais para lá e para cá. Não precisa disso. Certo? Nós conseguimos utilizar
Tudo isso com ordem, não é limite que eu queria falar, não estou conseguindo encontrar a palavra certa que eu gostaria não é prudência, nem cautela. Ai, fugiu a palavra, não consigo lembrar o que eu queria passar para vocês. Mas é isso, a nossa intenção aqui era trazer uma forma aí de organização que ficasse clara para vocês. Outro ponto também que a gente pode trazer de ideias para vocês é a respeito do cego de Jericó, também é uma passagem que dá para trabalhar esse espaço. Outra também que fala de Zaqueu, Lucas 19, deixa eu conferir, Lucas 19, Zaqueu também é bom, por quê? Porque Zaqueu é uma diferença de tamanho entre as outras pessoas. Então, quando você coloca essas pessoas no espaço, aliás, nós poderíamos fechar esse tema com o Zaqueu, até só na organização de espaço, onde ele estaria com relação à multidão, onde essa árvore ficaria, porque ele vai olhar lá aquela árvore, certo? Então, como que você distribuiria a multidão, Zaqueu, e onde você colocaria a árvore para que ele, no momento em que ele vai subir nessa árvore, ele tenha um campo de visão para o Senhor Jesus? De onde Jesus vem na sua construção de espaço? Qual é a direção que ele vem? Jesus vai vir daqui? Jesus vem daqui? Se ele vem daqui, Zaqueu vai estar aqui ou você pode pôr ele mais para cá? E a multidão? Será que vai ficar no mesmo tamanho? E a sua árvore? Cuidado para não colocar ela em cima da multidão nem de Zaqueu, hein? Vamos tentar? Tenta e manda pra gente depois como que ficou a sua construção de Zaqueu. Pode ser? Combinado? Vamos aguardar então. Como que ficou sua multidão, Zaqueu e a árvore? Esperamos vocês, tá bom? Deus abençoe muito, muito, muito pela paciência também dos irmãos e a gente se vê logo mais. Deus abençoe.